Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta sexta-feira, dia 28 de maio de 2021. Minha gente, segunda-feira abandonamos o maio, mês 5, e ingressamos lá no outro dia, em 1º de junho, mês 6, mês dos namorados, né? Mas olha aqui, minha gente, sempre na abertura do programa falamos em Covid, em pandemia. Covid-19. Minha gente, faça a sua parte. Essa cepa aí que está se apresentando, se anunciando, os infectologistas, as autoridades, estão apavorando o pessoal aí. Tem muitos municípios do interior do estado que já estão sendo cobrados pelo governo do estado, está compreendendo, para que mantenham algumas restrições, tomem, né, medidas de contenção, porque o vírus está atacando de novo. É uma situação complexa que depende de você. Fora aglomeração, só álcool em gel, máscara e cuide-se. E cuide da sua família, não cometendo ilícitos. Atenda infectologistas, autoridades, decretos, etc. e tal, para que a gente não comece a caminhar para trás no fecha tudo. Aliás, eu não sei, não tem mais ambiente para fechar alguma coisa, minha gente, porque o pessoal está aqui, não tem mais condições. A economia, o biscateiro, esse pessoal, o profissional liberal, ele está na agonia. É muito tempo, isso aí já vai para 1 ano e meio, essa história de Covid, de pandemia. Então o pessoal não tem, enxugou reservas, etc. O comércio, a indústria, está tudo, né? A economia estagnou, então está na hora da retomada. Tem que cuidar da saúde, da vida e também dos negócios, porque senão a coisa não vai. Tem gente que não tem como levar o seu sustento para casa, minha gente. Isso é grave também. Vamos adiante, então. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol. Passamos aí pela Sul-Americana ontem, né? Lá é que está o Grêmio jogando, no Equador, porque o país de origem da equipe não podia, em função de distúrbios, né? O Grêmio não passou de um 0-0 com os dentes de leite, né? Os mirins, como se dizia antigamente, dentes de leite e mirins. Foi a equipe lá completamente dos rapazes, dos meninos do Grêmio, né? Sub-17, sub-20 e tal. E se mantiveram, jogaram bem, levaram muito pontapé, muita cotovelada, né? Da equipe colombiana, e o Grêmio trouxe lá um empate. É líder na sua chave, traz resultados positivos, né? E jogos para a Arena, pela posição que ficou em primeiro lugar nessa chave. O co-irmão Internacional que está numa situação complicada. Eu disse ontem aqui, uns assinam embaixo, outros assim, que eu estou completamente equivocado. O Internacional tem um treinador que não tem capacidade, na minha modesta. Como fica o tempo para o interior do Rio Grande do Sul para este sábado. A gente começa pela cidade de Ou há um movimento no vestiário contra o treinador, ou a direção não conta, mas não tem capacidade financeira para mandá-lo embora. Porque tem um contrato, né? Então, se mandar embora, eu quero tanto que está no contrato, né? E aí fica difícil. O Internacional está numa situação, está numa crise financeira, como talvez na sua história, não sei se teve essa repercussão dentro do tamanho do Internacional hoje como um dos grandes clubes do planeta. Então, passa por uma situação muito complicada. Não se sabe exatamente a realidade do que está acontecendo lá no Internacional. Estão mandando muitos atletas embora para enxugar folha, parece que já está chegando em 3 milhões com empréstimos, etc. e tal. É a agonia financeira do Internacional. Então, a situação é bem complicada. É isso aí, mais ou menos, Joacir? Eu estava prestando atenção no que o jornalista estava falando, e chego à seguinte conclusão, que eu acho que o Colorado, penso que o Colorado não deveria ter mandado o Abelão embora, porque você vê, ele até vinha relativamente bem. E depois que entrou agora Miguel Ángel Ramírez aí, o que está acontecendo? Ele não acerta mais, o time não engrena, e estão sempre esperando hoje, amanhã, e em verdade o José Silva está absolutamente certo. Conectividade em casa é matemática. Consagrar. Piscinar. Pão caseirar. Houve uma queda muito grande de produção da equipe. E eu acho que isso aí não sintoniza, não há uma sintonia entre atletas e comissão técnica. Vamos ver o que diz aqui uma figura, né, grande expoente, Bruno Eizerich, que é presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, que também se manifesta a respeito de futebol. O que é que me diz essa situação, por exemplo,
O amigo é gremista, mas como é que analisa, por exemplo, o Grêmio ontem, que foi lá no exterior, com os meninos, trouxe um 0-0. Né? Aliás, os intelectuais, meu amigo Bruno Ezeric, diziam ontem, antes do jogo, que o Grêmio ia tomar 6, 5, 8, porque ia com uma gurizada lá. Por detalhe, não ganhou a partida. Então, erraram muito. Mas, enfim. Eu diria assim, eu nunca vi o Grêmio tomar tanto pontapé como tomou ontem. Não, foi um absurdo. Tanto que chegou no segundo tempo, tiveram 2 expulsos lá do time, né? Sim, exatamente. E o Grêmio ainda perdeu um pênalti, né? Então, exatamente, o rapaz foi infeliz da cobrança. Mas ele jogou bem, assim, assistiu o jogo. Quem é gremista assiste a qualquer jogo, né? A gente assistiu o Sub-18, Sub-20 jogando lá. Exatamente. Então, assim, eu acho que o Grêmio está em um bom caminho, né? Eu diria que o que acontece, Silvas? O Grêmio ele deu continuidade a um trabalho. No Inter não, no Inter quebrou um paradigma que vinha de um time reativo para passar a ser um time ativo. E toda essa quebra, tudo isso que o Inter está fazendo é mais difícil e é mais lento. Então, assim, eu acho que é muito difícil quando a gente diz não cobrar resultado a curto prazo em futebol. Mas, infelizmente, não dá para cobrar resultado a curto prazo do Inter. Ao passo que no nosso time, o Grêmio, eu acho que nós vamos bem esse ano. Eu estou bem satisfeito com o nosso novo técnico. Acho que ele entrou bem, aproveitou. Eu acho que vale para o futebol muito que a gente fale em relação à política. Né? Toda vez que entra um novo presidente, ou um novo governador, ou um novo prefeito, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o que o antigo deixou de bom, continuar com o que estava acontecendo bom e mudar aquilo que precisa ser melhorado. Então, o que o técnico do Grêmio fez? Pegou aquilo que o Renato estava fazendo e melhorou. Já o técnico novo do Inter, ele tocou fora tudo que o Abelão estava fazendo. Fez um trabalho maravilhoso. E está fazendo um trabalho novo. Então, vai ser complicado para o Inter. Eu, como gremista, quer dizer que está tudo maravilhoso, está tudo bem. Exatamente. Vamos ver o que diz a colorada Simone Magalhães. Eu concordo que eu acho que o técnico novo do Inter, ele está ele está formatando uma equipe colocando o estilo dele de jogo e a gente não está acostumado com isso, né? Tanto que os times aqui, quando dá um bug com o treinador, né? A primeira coisa, o Celso Roth está chegando, né? Primeira coisa que a gente vê é o Celso Roth desembarcando em Porto Alegre, a primeira coisa que falam. Mas assim, eu acho que o que o Ramires está querendo colocar é o estilo dele de jogo, mas o Inter está jogando uma Libertadores, não tem todo esse tempo, assim, não existe uma pré-temporada, né? O Inter está no meio da fogueira. Achei o jogo muito ruim, né? Contra o Always Ready. Ok, classificou, mas eu acho que muitas coisas vão ter que ser repensadas, muitas coisas vão ter que ser treinadas para que a gente tenha um resultado melhor dos próximos jogos, né? Eu fico um pouco preocupado porque tu vê a equipe do Inter, assim, parece que eles estão meio perdidos, parece que eles estão jogando em posições que não são as posições deles. E isso preocupa muito a gente, né? Tá começando agora um campeonato brasileiro. O Inter, ano passado, deu ótimos resultados e eu tô esperando que esse ano nós tenhamos... A gente vai em busca de títulos, né, assim, com larga escala. Mas me preocupa um pouco esse estilo que está sendo mostrado agora e como que os jogadores estão se acomodando, como que eles estão sentindo isso, porque está no meio de uma temporada, né? Mas enfim, né? Vamos ver os próximos capítulos. Perfeito, muito bem, Simone Magalhães. Vamos adiante, minha gente, falando que nós temos aqui o patrocínio do Banrisul, o grande Banco do Sul, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração, que tem taxas civilizadas, né? Quando a gente precisa, o Banrisul estende a mão, né? Se tem necessidade. Quando quer prosperar, pessoa física, pessoa jurídica, o mesmo comportamento do nosso banco, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, com resultados altamente positivos em seus balanços, ok? Banco estatal, né? Boa gestão. Vamos adiante dizendo, então, ganhe tempo, minha gente, mas ganhe tempo mesmo. Faça suas transações pelo Banrisul digital. Tudo no seu tempo. Dá uma olhada. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara.
Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito bem. Então, nosso patrocínio é do Banrisul e Grupo Zafra, 86 anos. Falando em Grupo Zafra, olha que a vida acontece quando a gente se encontra. É uma mensagem institucional do Grupo Zafra, né? Que é modelo mundial de supermercados. Então, dá uma olhada nessa mensagem do Grupo Zafra, que realmente a pandemia nos deixando, o Covid-19, a gente vai cada vez mais, né, fazer isso, né? Se encontrando, porque aí a vida acontece. Os avós com seus netos, né, família, pais, filhos, que tanta gente distante no seio familiar, amigos, no corporativo, no trabalho, no comércio, né, nos ambientes sociais, tá tudo, mas a gente vai chegar lá. Depende de você também. Dá uma olhada na mensagem do Grupo Zafra. Vamos ver aí. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Ok, vamos adiante então. Estamos aqui com Bruno Eizerich, que é presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, o Sinep-RS, que é um sindicato de grande representatividade, de grande gestão, né, atuante, né, na defesa da sua proposta, evidentemente. Eu hoje tenho um artigo escrito, assinado pelo amigo Bruno Eizerich, extremamente oportuno, né, muito bem exposta a essa situação toda, né? O senhor escreve ali, nesse artigo que foi publicado hoje, né, sobre a importância da escola na vida das crianças. Então, e sendo sua atividade essencial. A escola, a criança comparecer à escola, o convívio com os seus colegas, com os professores, é muito diferente de estudar pelo tubo, né? O ensino virtual. Isso pode acontecer esporadicamente, mas não eternamente, né? Então, o que acontece? Como o presidente, então, avalia essas questões das prefeituras, por exemplo, que estão impedindo as escolas de serem abertas, que é uma grosseria. E eu tenho, daqui a pouquinho, depois da fala do Bruno Eizerich, eu tenho uma manifestação do governador Eduardo Leite, extremamente importante. Pois é, Silvas, eu falei sobre futebol, mas eu me sinto muito mais à vontade falando sobre educação, né? Sem dúvida. Mas futebol, aliás, todos nós somos um pouco treinador, todo brasileiro é um treinador, toda brasileira também é uma treinadora. É verdade. Mas o que acontece? O que nos preocupa é o seguinte, a Assembleia Legislativa do nosso estado, ela aprovou uma lei, né? Então a educação, ela é uma atividade essencial. O último decreto do nosso governador, ele determinou que a educação também é essencial. Então, nós estamos enfrentando uma ação, que bom que são poucas cidades no nosso interior, em que os prefeitos, eles estão fechando as escolas e mantendo aberto o comércio e os serviços, né? Nós não temos problema nenhum, queremos que tudo fique aberto, mas em sendo serviço essencial, as escolas não podem ser fechadas. Então, essa é a nossa grande preocupação, né? A importância que a educação tem. A gente sabe que nós vamos conseguir, de alguma maneira, recuperar o conteúdo esse que os alunos estão perdendo, né? Sem dúvida. A rede privada, ela ficou sem aula no ano passado, de março até o mês de setembro. Aí nós retornamos em setembro do ano passado, fomos até dezembro. Aí esse ano retomamos em fevereiro, mas tivemos que suspender as aulas e retomamos agora em abril. Então, assim, esse conteúdo nós vamos conseguir recuperar com os nossos alunos. O que nos preocupa muito é o desenvolvimento psicossocial que essa criança tem. Sem dúvida. Né? E como tu disseste, uma coisa muito importante. Uma coisa é estar numa sala de aula, e a outra coisa é tu estar enxergando o professor pela internet. E a gente também tem que separar, eu acho muito importante que a gente possa entender como funciona com adultos e como funciona com crianças. Exatamente. Se a gente pega o ensino superior, ou se a gente pega o ensino médio, onde nós temos adultos,
é possível até que a gente trabalhe com uma grande quantidade de aulas no ensino remoto. E outro aproveitamento. Claro. Agora, se nós pegamos o ensino fundamental 2, ainda dá. Mas ensino fundamental 1 e a educação infantil, que são crianças, eles precisam ter esse contato com o professor, não só o contato com o professor, mas o contato com o colega. Porque um aprende com o outro. É assim que funciona, é um processo de aprendizagem, é o aprender a aprender e o aprender a conviver também. Então, para nós, o Cinep tem batalhado e tem trabalhado nesse sentido, é que nós possamos manter as nossas escolas abertas. Eu tenho usado uma frase que ela tem que ser entendida por todos os governadores, por todos os prefeitos. Nesse momento de pandemia, as nossas escolas, elas sempre têm que ser as últimas a fechar e as primeiras a abrir. Então, a gente não pode deixar as nossas crianças fora da sala de aula. E é muito importante, eu preciso relatar, e eu quero aproveitar esse espaço, Silvas. Eu tive hoje uma reunião com o Fernando Ritter, que é o chefe da vigilância sanitária aqui de Porto Alegre. E ele elogiou a forma que as escolas nossas da capital estão cumprindo o protocolo. Então, é um protocolo muito rígido, é um protocolo onde nós temos dando mais de... absoluta segurança. Exatamente, é um protocolo que nós temos mais de 40 itens, né, que vão desde a chegada ao aluno, quer dizer, os pais não entram mais na escola, só a criança que entra para evitar pessoas estranhas. Os nossos corredores, eles são que nem estradas, então um lado vai, outro lado volta. As salas de aula têm menos alunos, existem distanciamento entre os alunos, os intervalos são escalonados, então a gente não tem mistura de salas. Exatamente, não tem aglomeração. Então, assim, a preocupação que nós temos enquanto escolas é oferecer um ambiente mais seguro para os nossos alunos. Então, e o resultado disso, segundo a vigilância sanitária, são pouquíssimos casos em Porto Alegre que envolvem a Covid nas escolas. E esses casos, eles vêm de fora. Os casos não estão saindo da escola para as famílias ou para outros meios, mas vindo desses outros meios para a escola. E eu quero aproveitar essa minha fala inicial e aproveitar essa grande audiência que tu tens para fazer um pedido. Nessa mesma reunião com o Fernando Ritter, ele pediu o seguinte: gente, temos que cuidar da Covid, mas não podemos descuidar da H1N1. Então, amanhã é o dia D, sábado, dia D de vacinação contra H1N1 em Porto Alegre. Sem dúvida, extremamente importante. Então, todos os postos vão estar abertos. Tá? Então, eu quero fazer esse pedido para a população. Um apelo. Eu acho muito importante aquele apelo que tu fizesse em relação à Covid. Exato. Não adianta nós, enquanto escolas, estarmos com um protocolo de mais de 40 itens se a população não se der conta. Tem que evitar o distanciamento, tem que usar o álcool gel, tem que usar a máscara. Quer dizer, nós estamos aqui uma distância segura entre nós. Nós, quando chegamos aqui, tinha o álcool gel, né? Então, assim, todos têm que fazer a sua parte em relação a essa pandemia, que é muito séria. Mesmo quem tomou vacina. Tomar vacina tem que continuar usando a máscara. Exatamente. Mas o que eu quero fazer, o pedido é especial em relação ao dia de amanhã e toda a semana que vem. Porque assim, quem mora em Porto Alegre, eu moro em Porto Alegre há 40 e tantos, 50 e tantos anos, né? O que acontece? Nós estamos acostumados a todo inverno, como é que estão as nossas UTIs? Elas estão cheias por causa da gripe. Então, assim, nós temos esse ano que tomar mais cuidado, então amanhã eu faço esse pedido aqui que vem da nossa vigilância sanitária. Amanhã é o dia D de vacinação contra a influenza H1N1, então os postos de saúde vão estar abertos para vacinar gratuitamente professores, crianças, grávidas. Então é muito importante que a gente se vacine e, obviamente, também a vacina contra a Covid, né? Que eu sei que vai vir uma matéria agora, eu posso dar um spoiler rápido aqui, né? Que a partir da semana que vem, Porto Alegre e grande parte das cidades do nosso interior vão começar a vacinar os nossos professores e funcionários. A propósito, eu peço para a nossa técnica, então vamos rodar aí uma manifestação do governador Eduardo Leite, dizendo que então o Ministério da Saúde autorizou
os governos, né, os estados, a fazerem a vacinação. Aliás, eu tenho a certeza que o CEPERS deve estar horrorizado, porque essa turma não quer trabalhar. Tem um contra-cheque garantido, acho que o governador Eduardo Leite tem que dizer, se vocês não vão voltar à escola, não vai ter contra-cheque, eu não vou depositar o salário dos senhores. Porque tem que haver a contrapartida. O governo do Estado, para pagar, por exemplo, estou falando do CEPERS, né? São os professores do Estado, né? Tem que fazer a sua parte, tem que trabalhar, né, minha gente? Porque senão não funciona. Não, esse home office virou muita vagabundagem. Tem muita gente se escondendo aí atrás, né, da sua responsabilidade profissional em função de pandemia e Covid. Terminou o recreio, pessoal. Vamos trabalhar, tá? Chega. Vamos ver aí então a manifestação do governador. Gaúchos e gaúchas, chegou finalmente a hora de anunciarmos uma etapa muito importante da vacinação, pela qual o governo do estado tem trabalhado intensamente ao longo dos últimos tempos, que é a vacinação dos trabalhadores em educação. Depois de muito lutarmos para que fosse incluído com prioridade no plano nacional e até acionarmos a justiça para que isso acontecesse, saiu a nota técnica número 717 do Ministério da Saúde, que autoriza, então, que estados e municípios coloquem este grupo dos trabalhadores em educação para serem vacinados ao lado dos grupos prioritários que já estão sendo imunizados. O Estado do Rio Grande do Sul vai fazer isso de forma organizada. A nossa incansável equipe da Secretaria de Saúde termina o planejamento para apresentar na tarde desta sexta-feira a comissão intergestora bipartite ao lado dos municípios para fechar então em que condições que serão feitas essas remessas para os municípios e o quanto que será disponibilizado para a vacinação dos professores, né, contando que seja regular o envio das vacinas, das doses, pelo Ministério da Saúde ao longo das próximas semanas. Estamos convictos de que, possivelmente, até o meio do mês de junho, nós teremos condições de imunizar todos os professores e trabalhadores em educação no Estado, desde que seja assegurado a remessa das doses que estão previstas. Mas, seguramente, no mês de junho, nós teremos todos os trabalhadores em educação imunizados no estado do Rio Grande do Sul. São mais de 200 mil profissionais que são muito importantes para que as nossas crianças não sofram com a falta dos estímulos e do cuidado importante que a elas deve ser dirigido. Enquanto pais e mães trabalham, elas precisam estar num lugar seguro, precisam estar sendo estimuladas para se desenvolverem com o seu pleno potencial. É nisso que a gente acredita, que as escolas devem estar abertas, funcionando com todos os protocolos, com todos os cuidados, para evitar que aconteçam surtos, para evitar a disseminação do vírus, mas sem deixar de cuidar desse grande patrimônio que a gente tem, que são as nossas crianças, mas também cuidando do grande patrimônio que temos, que são os trabalhadores em educação, que vão começar a ser imunizados aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, tá aí, bela manifestação, importante essa determinação também do governador Eduardo Leite em vacinar os professores, dar plenas condições desse pessoal, dessa grande massa de estudantes, nas mais variadas idades, voltarem à atividade escolar lá na escola, no convívio com colegas, com professores. Eu me lembro, Bruno Ezeric, quando eu era menino, vinha o professor colaborar numa prova sabatina, olha, eu acho que letra, uma série de coisas, está meio lento aqui. Em casa não tem isso aí, não tem esse acompanhamento do professor ao lado da bancada, do aluno, né? Então, isso a presença na sala de aula é extremamente importante, faz parte da cultura das crianças, dos adolescentes, comparecer à escola, ter esse convívio na escola. Isso também tem a parte da alimentação tão importante também, né? E sair do seu lar, conviver com outras crianças, com os seus professores, é outro padrão de ensino. Isso que eles estão perdendo, essa garotada aí fora da sala de aula, minha gente, é um prejuízo que não busca mais. Não busca mais. O que me diz, professor? Exatamente. Eu acho que colocas muito bem. A escola ela é insubstituível, né? É uma frase também muito batida, mas lugar de criança é na escola. A criança tem que estar lá. E eu acho que tu falaste em alimentação, isso é muito sério. Nós temos dados que no ano passado aumentou a violência doméstica contra mulheres e crianças. Então, veja bem, né? Inclusive as crianças estando em casa, né? E além disso, houve uma diminuição
no número de denúncias sobre casos de abuso à criança, porque a escola também tem essa parte protetiva, defende a criança, porque aonde a criança ela pode demonstrar que aconteceu alguma coisa é na escola. Então nós temos toda essa questão. Eu preciso fazer um elogio ao governo do nosso estado, né, ao governador Leite, à secretária Raquel, porque o estado do estado nosso sempre colocou a educação como prioridade. Então, independente de cor partidária, independente de qual seja o partido, eu acho que o nosso estado, o Rio Grande do Sul, sempre procurou priorizar a educação. Isso é muito importante. E eu acho que o mesmo elogio vale aqui para o nosso prefeito Sebastião Melo e a secretária Janaína, que já prontamente informaram que a partir da próxima terça-feira, em Porto Alegre, começa a vacinação dos nossos professores. Mas eu acho que é importante que a gente lembre o seguinte, a gente não pode entender que a vacinação é uma condição para que nós tenhamos a volta às aulas. Sem dúvida. Não, a vacinação ela ajuda, né? Nós procuramos com todos aqueles requisitos manter as nossas escolas abertas. E a vacinação ela vai dar mais tranquilidade, ela vai nos deixar mais tranquilos para que a gente possa ter os alunos em sala de aula, os professores em sala de aula, mas nós vamos continuar seguindo os protocolos. O protocolo é muito sério, o protocolo é muito rígido, porque nós estamos tratando com a vida, né? E acima de tudo com o futuro do nosso país. Exatamente. Né? A educação é o futuro do nosso país. Passa por essa meninada aí. Exatamente. Joacir Casagrande Paulo. Eu estive escutando com atenção o senhor Ezeric, né? Professor Ezeric, e concordo integralmente com o que o senhor falou aí, e até quero dizer que o senhor é eclético, tanto no futebol como na educação, que é o seu métier. Mas eu queria dizer o seguinte, e escutando também o nosso governador, e não escutando, mas só através de jornal, rádio, também o Sebastião Melo, grande prefeito, eu queria dizer que realmente o que não se pode descurar nesse momento é esse binômio professores e alunos, e as crianças, principalmente essas crianças na mais tenra idade, quando a gente sabe que realmente o Rio Grande do Sul é um dos estados da maior cultura, se não for o maior, entendeu? Então está baseado fundamentalmente, o fulcro principal é a criança. Não podemos deixar essas crianças em casa, porque elas vão perder a embocadura. É porque o que vai acontecer na escola? Na escola então, elas estão o quê? Absorvendo educação, conhecimento, tudo que elas não podem obter isso dentro da sua própria casa. A criança tem mais dificuldade, ela não tem tanta facilidade assim, por exemplo, de participar de um estudo online. A criança é mais dispersiva, entendeu? Ela tem que estar lá na escola, ela tem que estar com o seu professor, com a sua professora, com os seus amiguinhos, os seus coleguinhas, aí ela vai ter o seu rendimento maior. Eu considero, por exemplo, que essas crianças é tipo os patinhos, por exemplo, eles têm que estar dentro d'água, têm que nadar ali com os seus amiguinhos, estudando, isso é fundamentalíssimo. E quero parabenizar o governador, parabenizar também Sebastião Melo, porque já segunda-feira vão começar as vacinas. E a vacina tem, que a gente vê que os professores sempre têm pedido que precisavam da vacina para ter contato com as crianças, acho que está certo. Então agora está sendo oportunizado tudo isso. Vamos pegar. Não vamos, como diz aqui o grande jornalista, quer dizer, as pessoas que ficam em casa no fim do mês recebem o seu salário, tudo, então é muito mais cômodo. Mas nós temos que pensar o seguinte, no futuro das crianças, que o Rio Grande do Sul precisa cada vez crescer mais. É um estado de grande cultura e tudo, e a cultura fundamental vem da criança, é a raiz, é o cerne, é a criança. Então, nesse sentido que eu quero dizer para o professor, que realmente tem que começar
começar rapidamente, entendeu? Rapidamente essas crianças voltar para a escola. Elas não podem ficar em casa, porque traz uma série de problemas negativos para a própria criança. E outra coisa, quer dizer, as crianças têm que voltar, mas têm que observar o protocolo, a flexibilização, as restrições, tudo, como o professor aí falou, mais de 40 protocolos, quer dizer, as crianças são bem guarnecidas. E, como se dizia, não, porque as crianças é que transmitem mais a Covid. Isso é uma mentira, é uma inverdade, entendeu? O que ocorre é o seguinte, é que essas crianças têm que voltar o mais rápido para a sua escola. Esse é o meu pensamento, esse é o meu entendimento e eu, como psiquiatra, e que realmente, quer dizer, eu conheço a psique das crianças, eu conheço tanto do adulto, do adolescente, então eu digo que tem que voltar rapidamente, porque essas crianças estão quase 15 meses afastadas, volta, então eles têm que vir novamente para o contato escolar com o seu professor, com a sua professora, porque é a coisa mais linda do mundo, nós aqui que estamos nessa mesa, não existe coisa mais linda do que o nosso tempo de criança com o professor, e com a professora da gente e junto com os coleguinhas. Até hoje ainda me lembro que eu passava na beira da estrada, eu pegava uma flor e levava para minha professora. Não existe local melhor. É verdade. Muito bem. Simone Magalhães. Eu não vi ainda esse documento do governador, mas abrange os professores da rede pública e privada. Rede pública. Mas é só ensino médio, fundamental ou universitário também? Todo ensino, todos os níveis de ensino, né? Que bom, e todas as redes. Né? Eu acho que o governador... Perdão, mas começa pelos pequenos. A ideia é começar pelos pequenos. Sim. Pelos professores dos alunos pequenos, né? Não pelos professores pequenos. Eu acho que o governador, assim, é mais uma conquista, né, muito importante que o governador do estado faz, né, que o Eduardo Leite tem feito um trabalho excelente. E, assim, eu sempre defendi, né, a questão, até por ser professora também, né, sempre defendi a questão da aula presencial. Nós temos aí todo um protocolo que está sendo seguido, né? Eu não sou a favor de lockdown, porque aonde está tendo as maiores contaminações não são nas escolas, não são nos shoppings, não são no comércio, né? Estamos agora começando uma terceira onda aí da Covid, os hospitais enchendo de novo por causa do feriado da Páscoa, que não tinha aula, que não tinha comércio, né? Então, assim, a gente sabe de onde está vindo essas grandes contaminações, mas aí é o comércio, são as indústrias, são as escolas que acabam sendo penalizadas por isso tudo. E com certeza a educação, ela está extremamente prejudicada, porque, ok, se a gente pensar o aluno que estuda numa escola privada, ele ainda tem o seu computador, tem o seu tablet em casa, tem o seu pai ou sua mãe que também está em home office, que pode estar dando ajuda, mas é aquela criança que estuda na escola pública, que a mãe trabalha num supermercado e o pai é motorista de ônibus. Nenhum desses dois lugares pararam e vai deixar onde o teu filho, né? Então essa criança, ela precisa ter esse período na escola, ela precisa dessa convivência. Muitas crianças, a única alimentação do dia que tem é a da escola. Da escola, né? Muitas vezes é da escola. Onde... que tem grandes necessidades financeiras. Sim. Não tem onde deixar a garotada. Não tem onde deixar. Deixa no vizinho uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade do vizinho? Nós tivemos creches clandestinas. O risco que... Mas está tendo. A criança está muito mais segura dentro da escola. Mas está tendo creches clandestinas, ensino, por exemplo, assim, a criança está assistindo aula online, mas só um pouquinho. Em que momento essa criança foi treinada para ter uma aula online? Porque por exemplo, eu hoje dou aula, estou dando aula só em pós-graduação, né? Eu dava aula em graduação, hoje eu estou dando em pós. E eu estou tendo que dar aula à distância, então eu passo sexta-feira à noite, sábado, o dia inteiro online com os alunos, sentados numa cadeira falando para eles, passando matéria. O que eles fazem? Eles ligam ali, estão presentes, tu vê, mas daí tu pergunta, gente, dúvidas?
dois aparecem. O resto não se manifesta. Não se manifesta, porque eles só estão ali. Assim como estão na sala de aula também, só de corpo presente, com o celular, tudo bem, mas... Eles não abrem nem a câmera, né, às vezes. Não, é a maioria. Mas assim, ó, a aula à distância, quando eu dei aula na graduação da Unicinos, que eu dei aula há muitos anos lá, eu tinha uma turma também que era à distância, que é uma turma EAD. Então, assim, é todo um procedimento. E tu imagina assim, pá, de uma hora para outra, tu começar a dar aula o EAD e crianças pequenininhas. Eu vejo o meu afilhado, que tem 7 anos, tinha 6 ano passado, fazendo aula no tablet com fone de ouvido, assim, chega a dar dó, porque, tipo assim, ele sabe muito bem o que está acontecendo. Ele está sendo alfabetizado à distância. Ele consegue ficar 30 minutos, 40 minutos no máximo. Não tem como. Para os pequenos não tem como. Exatamente, eles não conseguem fixar a atenção. Ele não tem essa capacidade. Eu acho que esse movimento todo, né, para vacinar os professores... Ok, os professores são importantes, assim como muitas outras profissões. A diferença é que os professores têm mais força, entendeu? Porque se a gente olhar, um motorista de ônibus está muito mais exposto à Covid do que um professor. Porque ele está ali fechado, o ônibus hoje em dia não tem janela. E ele está lá fechado naquele ônibus com 50, 60 pessoas respirando o mesmo ar, né? Mas assim... que seja um processo, que vacinem os professores, que nós tenhamos a aula presencial de volta, que é muito importante. Eu tô doida para voltar a dar aula presencial. Eu gosto da aula à distância, mas eu gosto da aula presencial. Eu tô doida para voltar. Outro padrão, né? Outra autenticidade. Né? Não, é outro momento, é outro aprendizado. Então, assim, que vacinem os professores e que possa voltar. A gente sabe que a vacina, ela não te garante 100%. Ontem à noite até eu estava assistindo uma reportagem de um músico muito conhecido no Rio de Janeiro que tomou as 2 doses da vacina já no começo, porque ele morreu, ele tem 93 anos e morreu de Covid ontem, né? Então, assim, a vacina não te garante 100%. Então, assim, e aí, se um professor vacinado pegar Covid, como é que vai ser? Então, eu acho que isso que tem que se pensar também. Silva, se me permite só, porque assim, é que quando o Casagrande falou em crianças, eu queria contar para vocês, porque entre nós, diretores de escola, a gente tem grupo de WhatsApp. Né? Diretor de escola também tem, então entendam que é normal isso. E aí é o seguinte, as fotos que a gente vê das escolas, a felicidade das crianças chegando na escola, eu falo sobre a rede privada, a grande expectativa. É incrível, gente, e ao mesmo tempo, e o doutor Casagrande falou, nós temos a síndrome da cabana, que tem crianças agora que estão com medo de sair de casa, porque não podiam ir para a escola. Então, assim, ó, eu acho ficaram afetadas emocionalmente. Ficaram afetadas. E eu acho que é muito importante que a gente diga, e eu gosto de poder ilustrar. Né? Eu queria contar rapidamente 2 histórias aqui. Uma delas aconteceu agora em março, quando nós estávamos com a rede privada fechada, né? E aí o pai e a mãe saíram para trabalhar, deixaram com a avó. A criança em casa de 6 anos estava sendo alfabetizada. Aí toca o telefone da escola, é a avó ligando. Me ajudem, pelo amor de Deus. O meu netinho tem que fazer uma coisa e eu não sei como ajudar. Posso levar ele para a escola? Então vocês veem o desespero de uma avó que estava vendo seu neto, que estava sendo alfabetizado, não sabendo como ajudar. Né? Mas eu acho que a história mais interessante, e se me deixar eu conto a história a noite inteira, mas eu vou contar só mais essa, Silvio. Tá bom, que aconteceu, é uma ilustração interessantíssima. É porque aconteceu comigo, inclusive com o teu patrocinador. Estava eu indo para o Zafari, ano passado isso, né? Aí estou entrando no supermercado e na minha frente vem um casal com uma criança, né? Tem aquele token com álcool gel que a gente vai lá e tem que passar o álcool gel. Sim. Os pais passaram reto. A criança, como estava indo à aula, ela sabe que quando chega na escola, a primeira coisa que ela faz quando chega na escola é passar o álcool gel na mão. A criança viu o token, foi lá, limpou. Os pais, envergonhados, voltaram, aí limparam a mão no álcool gel. Então eu diria que aí mostra o grande papel que a nossa escola faz.
Né? Eu não tenho dúvida nenhuma que a saúde cura, mas a escola previne. Então, fechar as nossas escolas, e que bom, a rede privada já está aberta, a rede pública está abrindo, eu acho que assim, e eu concordo com o que foi dito, tem muitos profissionais que precisam tomar vacina, mas eu acho que pela primeira vez em muitos anos, eu vejo o nosso país valorizar a educação. E nós não temos o hábito de valorizar a educação. E aqui eu quero, só para encerrar, fazer um elogio aos nossos professores da rede privada. E aqui eu tenho uma professora da rede privada. Porque os nossos professores tiveram que se reinventar. Os professores viraram youtubers. Né? Então eu quero aqui, de público, fazer um elogio aos nossos professores da rede privada e um elogio também às famílias. Porque a família, no ano passado, principalmente agora nós já estamos com as aulas de volta, elas tiveram que fazer muitas coisas que elas não faziam. Né? Porque muitas coisas que a professora estava ajudando o aluno na aula, o pai e a mãe tiveram que ajudar em casa. Então, assim, eu acho que foi um período que nós vivemos. Que bom que nós voltamos às aulas, a rede privada já voltou às aulas, a rede pública também está voltando às aulas. Então, é aquilo que eu digo, vamos manter as nossas escolas abertas. E precisamos de todos para isso. Professor, já que o senhor fez o elogio à rede privada, eu também quero elogiar também a rede não privada, a pública. E queria trazer para vocês aqui uma contribuição importantíssima a respeito da aula presencial e aula remota, online. Uma professora me dizia assim, doutor, o senhor precisa ver que coisa mais linda quando as crianças voltaram para a sua sala de aula e próximo dos seus coleguinhas. O senhor sabe o que acontecia? Eles obedeciam, chegavam de máscara, bonitinho, de máscara, e, sabe, e também iam lá, lavavam as mãos, tudo bonitinho. Mas quando chegar na hora de querer abraçar o seu amiguinho, entendeu? Aí que é o problema maior. Para você ver, quer dizer, a vontade que a criança tem, a felicidade de reencontrar o seu amiguinho, isso aí é 100% no sentido assim da presença dos alunos em aula. E peço a colaboração das professoras também, que se esforcem, vamos voltar, vamos trabalhar, vamos pegar junto, vamos botar a educação do Rio Grande para frente. Doutor, é importante dizer uma coisa, eu prometo que eu encerro, porque inclusive eu vou até pedir desculpas, que eu tenho um outro compromisso. Mas o horário que o senhor pediu foi 20 horas, eu tenho que fazer só mais uma pergunta que é muito importante. Eu só quero colocar uma coisa importante assim, as crianças, elas obedecem mais às regras do que os adolescentes. É impressionante, a gente ouve os diretores de escola. O adolescente tem uma rebeldia, né? Exatamente, é muito interessante como as crianças, elas obedecem muito mais. Então, as mudanças começam pelas crianças. Exatamente. Então, assim, as crianças, elas têm obedecido muito mais e têm cumprido as regras e sabem o quão importante é isso para as nossas escolas. O senhor tem toda a razão. Agora que eu rapidamente eu queria dizer o seguinte, é que as crianças, a parte anímica, que é abraçar meu amiguinho, a minha amiguinha que eu não vejo há um ano, entendeu? Até nesse sentido, quer dizer, o senhor falou, o senhor dá um enfoque, eu dou outro, que é a anímica, tá? Perfeito. Vamos falar do CIMER, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, que está comemorando neste mês 90 anos, o maior sindicato da América do Sul. Ok? O Latina. O CIMERS completa 90 anos de forte atuação na defesa dos médicos, condições de trabalho, segurança, valorização e saúde aos profissionais. A história do CIMERS é reflexo da vida profissional, reivindicações e conquistas dos médicos. Parabéns a todos que fazem parte dessa história. CIMERS, 90 anos, defender os médicos é defender a saúde. Sucos Petri, 28 anos nessa bancada, nossos convidados, nossos comentaristas, nosso elenco de comentaristas, sempre degustando Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva, laranja, sem adição de água, açúcar, sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Ele é o mais vendido, portanto, o mais consumido. Uva, laranja, 100% natural, a bebida de todas as estações. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Carteira de aluguéis, administração de condomínios, compra e venda de imóveis, tudo passa por Auxiliadora Predial. Lá em São Paulo, gigante já está a Auxiliadora Predial, telefone 11 2348 4000, aqui em Porto Alegre, 51 3216 6100. O site auxiliadorapredial.com.br. Auxiliadora Predial, também a carteira de aluguéis, extraordinária segurança para o seu patrimônio.
A auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Muito bem. Eu quero fazer uma pergunta aqui para o ilustre convidado, presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, o SINEP-RS, Bruno Eizeric, o seguinte: o projeto de lei que tramita lá no Congresso, que permite o ensino domiciliar, esse é um negócio que eu acho que é um tiro no pé. Eu cheguei a me arrumar na cadeira aqui para falar sobre esse assunto. Por favor, isso aí não pode. Eu vou... Silvas, assim, isso é uma questão que a gente poderia fazer um programa inteiro sobre isso, mas eu vou tentar aqui sintetizar assim. É o famoso homeschooling, né? E aqui nós estamos falando há pouco e falamos todo o programa o seguinte: lugar de criança é na escola. Aí, com tantos problemas que envolvem a educação no nosso país, o governo Bolsonaro elegeu, dentre os seus pontos principais, os 30 pontos principais, o homeschooling. Então, assim, o que eu vou falar sobre o homeschooling? A criança, e aqui nós vamos pegar, a criança, ela precisa, para aprender, ela precisa estar entre os seus iguais. A criança em casa, qual a condição que a família tem para poder prover tudo aquilo que a escola oferece? Né? Então a preocupação que nós temos, não, porque vocês, escolas privadas, não querem perder os alunos. Gente, é 2% da população que vai querer o homeschooling. Mas o que nós estamos pensando é o seguinte: é o futuro do nosso país. O futuro passa pela educação. Então, assim, eu quero dizer, Silvas, que tem um projeto aqui na nossa Assembleia também tramitando nesse sentido. Nesse sentido? Nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, assim, essa é uma questão aí que os juristas podem também falar, porque é uma questão que é inconstitucional. Só quem pode legislar sobre educação é o Congresso Nacional. Então, de nada adianta que aqui no nosso estado, ou em qualquer outro estado, seja aprovada uma lei nesse sentido. Agora, nos preocupa muito que esteja tramitando em Brasília. Aqui eu quero fazer um pedido, mais uma vez, usando essa tua audiência, para os nossos deputados federais, para os nossos deputados federais... Por favor, né? Por favor. Para os nossos deputados federais, para os nossos senadores. Não é possível, num país como o Brasil, e eu entendo que nós tenhamos problemas na rede pública, né? Porque a rede privada, quando a gente fala de educação básica, nós respondemos por 15% dos alunos. Então, 85% estão na escola pública. E por mais, eu quero falar sobre Porto Alegre e Rio Grande do Sul, por mais que a secretária Janaíne esteja fazendo um grande trabalho em Porto Alegre, a secretária Raquel, que substituiu o secretário Faisal, que fazia um excelente trabalho no nosso estado, queiram fazer, nós temos um tempo de escola pública que tem um fosso entre escola pública e escola privada. A gente sabe que não é igual, mas não é tirando as crianças da escola que nós vamos resolver o problema da educação no nosso estado, no nosso país. A criança tem que estar na escola. Vamos ter uma escola melhor para oferecer para as crianças e não tirar as crianças da escola, né? E eu quero aqui trazer um estudo que foi feito, que ele é muito interessante, que ele é o seguinte: foi feito um estudo daquelas crianças, porque tem algumas crianças que ficam com as famílias e entram na escola só no primeiro ano do ensino fundamental. E tem aquelas outras crianças que fazem a pré-escola, fazem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Foi feito um estudo que aquelas crianças que estudaram na pré-escola, quando chegam no primeiro ano do ensino fundamental, eles convivem melhor com seus colegas, eles respeitam mais os seus colegas e eles conseguem aprender melhor. Então isso é uma prova cabal de que a escola é importante. Porque qual é a importância também da escola? A importância da escola é para a criança entender que no seu núcleo familiar, ela tem um tipo de relação. Na escola, a relação é outra. Completamente distinta. Completamente distinta. Aqui nós temos um psiquiatra, né? Ele vai dizer, a relação de pai e filho é uma, e professor e aluno é outra. Então, e além disso, é muito importante que a criança vá para a escola para ela aprender que existem pessoas diferentes dela. Não somos todos iguais. Então, nós temos que pensar que a criança vai saber que existem crianças que pensam diferente, que têm uma formação diferente. Então, nós temos que saber que existe o diferente, que não são todos que pensam iguais a gente. Nós temos que aprender, isso é muito importante. Então, esse é um projeto, né? O SINEP, ele tem se manifestado sobre isso.
Eu também escrevi um artigo, eu estou assumindo agora, no próximo mês, a presidência da nossa federação, que congrega os CINEPs de todo o Brasil. E essa é uma bandeira que a FENEP está levando, está empunhando. O homeschooling é um retrocesso. O homeschooling é tirar a criança de escola. Então, cabe aos governos não tirar as crianças da escola, mas sim melhorar as escolas onde nossas crianças estão. Qual é o conteúdo de razão para projetarem essa anomalia, essa estupidez? É uma promessa de campanha. Professor, eu considero essa homeschool, eu considero uma aberração, uma excrescência, pelo seguinte: a criança que tem o seu estudo dentro da sua casa, com o pai e com a mãe, sabe o que acontece? Essa criança fica uma introvert person, entendeu? É uma pessoa que tem dificuldade até de sociabilização. Exatamente. Com as outras crianças e tudo. É um sujeito taciturno, é um depressivo. Esse é que é. Essa homeschool, o senhor que é um de relacionamento. Claro, isso. O senhor que é um articulista, gosta de escrever, pode escrever isso aí que eu assino embaixo. Simone. O doutor Joacir falou assim com muita propriedade a questão da pessoa, né? Eu vou um pouquinho pro lado da educação. Como que um pai e uma mãe vão conseguir ensinar tudo, né? Eu sempre falo, eu tenho mania de falar assim, olha, quem sabe de tudo um pouco, sabe tudo de nada. E muitas vezes a gente sabe nada de alguma coisa. Quer ver um exemplo? Eu tenho um enteado que é meu filho, né? Que eu adoro ele de paixão, ele tem 15 anos, né? E ele, esses dias, ele estava assistindo aula, ele estava lá em casa com a gente e ele estava assistindo aula e ele fez uma pergunta pro André, né? E o meu marido é advogado. E o André disse assim, eu não fazia ideia do que ele estava falando. Porque não tem como saber, né? Para isso existe assim, ó, o professor que ele tem a formação da educação infantil, né? Que é aquele conhecimento que ele vai passar. Quando sai da educação infantil, já tem vários professores, porque não tem como um professor ensinar matemática, geografia, biologia, química, não tem como saber. Né? E quanto mais alto, chega numa faculdade, às vezes tu tem mais de um professor para a mesma disciplina. No doutorado tu tem mais de um professor. Eu tinha uma cadeira que nós éramos 4 alunos e 2 professores em sala de aula. Então, assim, não tem essa possibilidade. No máximo que eu vejo, às vezes, tem uns programas que a gente assiste na TV que vão fazer uma volta ao mundo, não sei o quê, daí levam as crianças junto, daí ensinam, né, educam as crianças ali. Mas isso são coisas esporádicas. Agora, eu fico pensando assim, ó, eu que sou professora, tenho formação e tudo mais, eu não me sinto habilitada para ensinar uma criança para fazer um homeschooling. Eu não tenho essa competência. Imagina assim, olha que eu faço parte com a minha formação. Ela tá na elite. Eu já tô... Isso é uma inversão de todas as propostas de ensinamento. Mas exatamente, quem são essas pessoas que vão ensinar essas crianças, entendeu? Porque as pessoas que têm uma graduação, que já são professores, é uma fatia mínima da sociedade. E eu digo que eu não conseguiria. Então, assim, é uma coisa tão absurda, tão ridícula, que eu acho que até, tipo assim, eu acho que eles poderiam fazer isso em situações atípicas, entendeu? Assim, olha, o cara mora numa tribo indígena lá no meio do não sei o quê, entendeu? Mas agora querer deixar que a família decida isso, até porque, vou ser bem sincera, a família não vai querer. A grande maioria da família não vai querer. Vai ter a possibilidade, não vai querer. Vai ser mais aquelas questões ideológicas, assim. Ai, porque o professor é marxista, ou ele é de direita, ou é de esquerda, ou é de não sei o quê. Essas pessoas mais engessadas. O resto, eu duvido muito.
Perfeito. Nós temos aí um compromisso, o Bruno Zeric, né, presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, ele atende uma agenda muito forte, especialmente com esse negócio agora de vacinação, tem vários veículos para visitar e o próprio Sinep, né? Então, eu agradeço a sua presença aqui, se tiver mais alguma coisa, a pressa, evidentemente, é da sua agenda, mas o espaço está aberto aqui, informações tão importantes para a nossa sociedade, para a nossa garotada, para a consciência dos professores que não querem voltar para a escola também, por favor, especialmente essa turma do CEPERS, hein? Essa turma está muito... Isso é um braço político, né? Meu braço foi para a esquerda. Para quieto. Mas, Silvio, assim, ó, eu quero pedir desculpas, efetivamente. Não, mas eu tinha um compromisso foi extremamente importante a sua presença aqui, esclarecendo esses pontos aí. Eu já tinha um compromisso assumido, então eu peço desculpas. Não, absolutamente. Eu fiz questão de vir aqui hoje, voltarei a ser convidado. Vai ser convidado, então, assim, seguramente. E eu quero fazer um pedido, então, por favor, vamos manter o distanciamento, vamos usar máscara, vamos usar o álcool gel. Amanhã, dia D, contra a vacinação importante. Da influenza. Então, assim, ó, é cada um fazendo a sua parte, vamos cumprir. A escola privada, e aqui eu sempre falo sobre a escola privada, não me refiro à escola pública, porque enquanto presidente de um sindicato eu posso falar da rede privada, mas eu tenho certeza que tanto a professora Raquel no nosso estado, como a professora Janaína em Porto Alegre fazem um excelente trabalho também e cuidam das nossas crianças. Então, eu quero realmente fazer esse pedido. Eu acho que tu começaste o programa, Silva, dizendo exatamente isso. Então, eu estou colaborando contigo, fechado contigo, que temos que priorizar a saúde. Então, vamos, distanciamento, máscara, o álcool gel, evitar aglomeração. Vamos, né? Pô, vamos esperar cada um fizer essa parte, que é fácil de fazer. Espera um pouco, né? Não exatamente. Precisa. Vamos aguardar um pouco. Então, muito obrigado pelo convite. Peço desculpas, efetivamente. Absolutamente. Foi extremamente plausível aqui, muito mas eu tinha um compromisso muito importante pré-assumido e faço questão de poder voltar aqui. Voltaremos até para aqui. Tomar um suco Petri, que tá maravilhoso. Que é muito bom. Que é a bebida de todas as estações, né? Sua sede pede saúde, pede sucos Petri. Muito bem, vamos adiante. Então, vamos falar de Di Paolo, tá, minha gente? E Di Paolo é o seguinte, ó. Di Paolo Galeto, Consequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Recanto Maestro, com atendimento presencial de delivery. Expresso Di Paolo ali no Boulevard Laçador, minha gente, bomba, aquilo lá é bom demais. Em Porto Alegre e Caxias do Sul, com atendimento presencial de delivery. Horários de cada casa e mais informações sobre o serviço nas redes sociais. @AmoDiPaolo e @ExpressoDiPaolo. Vamos ver aí a mensagem do grupo de galeterias Di Paolo. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Agora vamos falar da Elevato, né, minha gente? Rede de lojas Elevato. É um negócio fantástico, tem tudo, né, em acabamentos de primeira grandeza, né, metais sanitários. Olha aqui, porcelanatos incríveis. Olha, gente, eu vou falar aqui para vocês. A Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul. E é um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. Olha só, são mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas, importadas e nacionais.
Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado, como porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras, spas, etc. e tal. Produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação personalizada e garantia própria em todos os produtos. Telefones, Rede Elevato, telefones da sede, né, da matriz, é 51 3103 9493 e o geral é o 51 23 12 43 74 e o site elevato.com.br. Vamos falar também do CCG. Não, eu tenho um filme para mostrar para vocês aí da Elevato, que é um negócio maravilhoso. Olha só o capricho das lojas da Elevato. Veja aí. Quando você entra numa Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Está livrando... Muito bem, estamos aqui ainda tratando da criançada. Não, nós estamos falando desse negócio de não ter escola, por exemplo, né, fazer a escola domiciliar. Os pais muitas vezes precisam, porque se a criança não for para a escola, você vai ter que ter empregada, babá, confiança nessa pessoa que vai cuidar dos seus filhos, né, pequenos, né, o jardim de infância, o ensino fundamental, são muito pequenos ainda, então quanto custa isso? A criança indo para a escola, ela está se familiarizando com tanta gente, com os professores, né, sendo educada em vários segmentos, né, da sua vida, do seu crescimento, da pessoa, do futuro que vai ser essa criança. Então isso não existe, isso aí é um tiro no pé. Então, alimentação, tem crianças que dependem praticamente da escola para ter uma alimentação saudável. Famílias com dificuldades financeiras, às vezes deixa com o vizinho, também a criança não vai na escola, o vizinho lá abusa, é um bagaceiro, é um pau d'água, tem tudo isso aí. É muito fácil lá no Congresso, vamos fazer assim, vamos fazer assado. No dos outros, né? Tá, fala, Simone. A gente aproveita, né, sempre esse momento dos comerciais aqui, até para continuar trocando ideia, né? Porque isso é muito relevante, né? A gente que trabalha com educação sabe o quanto é importante que as crianças estejam sendo educadas, né? Por quem tem competência, quem estudou para isso, e que não são os pais, né? Os pais, eles têm uma outra função na vida da criança que não é esse aprendizado, né? Mas assim, Silvas, eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre a reforma administrativa, que nós tivemos uma votação, né? Ela passou pela primeira fase, agora teve a primeira votação e claro que agora tem os próximos passos, mas tem muita gente, eu tô vendo alguns movimentos, muita gente já xingando e falando sem sequer saber do que se trata. Então é importante que a gente traga essas informações porque as reformas, elas são necessárias, né? Nós tivemos a reforma trabalhista em 2017, nós tivemos ano passado a reforma previdenciária, que não foi exatamente como se queria, mas quando que a gente precisa começar? Eu sempre digo, tem muitas coisas assim que são uns buracos negros que a gente precisa começar a botar a mão, precisa abrir a caixinha para poder começar a mexer. Isso tudo é um começo. Claro que vai ser impossível se fazer uma reforma, seja ela administrativa, tributária, previdenciária, trabalhista, exatamente como o governo gostaria de fazer, porque precisa passar por diversas etapas e pior, né? Vai mexer com vaidades, vai mexer com votos, com uma série de coisas, e o último que acaba sendo o último que vai receber esse benefício, né, que é o povo, que é quem vota nessas pessoas, vai ficando menor. Mas a gente precisa mexer, né? As coisas precisam começar a acontecer. Então a reforma administrativa, ela começou
com uma mudança na questão do funcionalismo público. Então, assim, tem todo um movimento, mas o governo só está mexendo em alguns cargos, não está mexendo nos cargos de alto escalão. É aquilo que eu digo, a gente tem que começar. Quais são aonde que mexe, onde que não mexe. Então, assim, a ideia é tirar a instabilidade dos funcionários públicos. Por que isso? O governador do estado aqui tem falado diversas vezes, o prefeito de Porto Alegre também, o quanto a previdência pesa para o estado, para a máquina pública. Porque hoje um funcionário com estabilidade, ele ainda se aposenta e recebe para o resto da sua vida aquele salário. É mérito, não é culpa do funcionário, é culpa do sistema que foi criado assim. Só que chega uma hora que vai explodir e é o que está acontecendo, está explodindo. Não tem mais como suportar isso. Então, o que foi levado, o que passou nessa primeira etapa da votação? Primeira coisa, o regime jurídico, né, o servidor, ele deixa de ter estabilidade, né, os servidores, isso não é assim, quem já está no governo fica como está. Isso são para os próximos concursos, né, os novos funcionários públicos. Tem dois tipos, né, que eles dividiram. Eles dividiram entre os funcionários os cargos típicos de Estado, que são diplomatas, auditores da Receita, que são cargos, que são pessoas assim que elas são extremamente técnicos, que elas estando naquela condição ali, não é um concurseiro que vira diplomata. O cara, para entrar para a carreira da diplomacia, ele tem que fazer uma fundação no Rio Branco. Então, assim, é um cargo muito direcionado, assim como os auditores. Mas, mesmo assim, esses funcionários, quando eles entrarem, né, eles têm 2 anos de estágio, né, que é um estágio probatório, avaliatório, mais 1 ano de trabalho, eles passam a ter estabilidade a partir do 3º ano. Os demais funcionários, que daí vão entrar tanto os funcionários da operação, né, do governo, vão entrar funcionários do judiciário, que não sejam juízes também entram nesses cargos técnicos, que essas pessoas eles vão ter um tempo menor de estágio, né, que é um estágio probatório, um estágio de 2 anos, e depois eles continuam sem ter a estabilidade. O que se ganha com isso? O que nós ganhamos com isso, né? Nós, a população que paga, né, essas pessoas. Hoje o funcionário público ele tem o maior salário do Brasil. Ninguém, né? Hoje tu faz um concurso de um nível médio e já sai ganhando mais que uma pessoa que tem um curso superior. A questão da estabilidade, a produtividade não anda junto. Então, assim, se nós olharmos hoje a iniciativa privada, ela tem um nível de produtividade, as pessoas têm que produzir. E eu acho que o governo ele tem que olhar um pouco mais para essa questão de produtividade também e usar indicadores de produtividade dentro dos seus governos para que as pessoas retornem para a população a otimização do gasto público. Não é a questão do lucro, né? Não é que o governo tem que prever lucro, não, ele tem que gastar bem o dinheiro. Então o que a gente tem hoje, assim, essa reforma ela veio para... ela já passou nessa primeira fase, então tem muito barulho, muita gente reclamando, mas é importante que as pessoas se informem e vejam essa modulação que foi feita. E é um primeiro passo para que nós tenhamos uma nova reforma mais para frente, porque as coisas hoje que não são mexidas, porque dentro do governo nada consegue mexer, no momento que tu abre uma janelinha, já é um primeiro passo para fazer outras mudanças. Maravilha.
Simone Magalhães, com a sua competência PhD. O que me diz aí, José? Eu gostei muito hoje da atuação da professora Simone. Sim, agora vai ser vacinada, viu? Já vai ser vacinada. Inicialmente, eu gostei dos enfoques dela hoje. Hoje eu gostei demais da Simone. Estava prestando atenção. Primeiro no setor educacional. Quando ela falou ali, por exemplo, da homeschool, que ela é contra, como eu também, e dizendo que o pai e a mãe não vão poder suprir todo o conhecimento para a criança, ela está totalmente certa, e que deveriam ser diferentes professores e a criança na escola. Porque ela tem razão, porque é o seguinte, eu sou muito descrente dessas pessoas polivalentes, entendeu? Que vai dar todas as matérias. Eu concordo com a professora Simone aí nesse aspecto. E agora também, nesse setor aqui, quando ela fala sobre, do meu sentido, assim, do meu pensamento, quando ela fala, por exemplo, isso me traz uma certa dicotomia. Quer dizer, por exemplo, o embaixador, pessoal que é mais elaborado e que teve que se aprofundar mais, estudou mais, teve uma série de coisas. Então, esses aí deveriam ter até uma certa estabilidade, magistrado, tudo isso eu estou de acordo com ela. E tem outras pessoas que apenas fez o concurso ali, passou e fica com aquela estabilidade e fica recebendo um salário, quer dizer que ultrapassa em muito aquelas outras pessoas que não são do setor público e estão no privado. Está muito certo, eu gostei. Obrigada, doutor. Bom, tem 3 notícias aqui notícias não, manifestações aqui. Que a Simone Magalhães está fashion e quer saber de onde é que é essa elegância toda, se é verde e amarelo, qual é a nacionalidade. Então... essa aqui é verde e amarelo, é uma marca de roupa que eu amo de paixão, que é a Lelis Blanc. É uma marca de roupa que eu amo muito, que muito elogiada a sua presença. São roupas para mulher elegantes, né? E para mulheres que têm corpos normais, né? Não são aquelas varetas que é meu caso. E tem um telespectador perguntando pro Joaci se ele quer vender o casaco e quanto é agora que ele vem buscar aqui. Tá bonito, né, esse casaco. Gosto do xadrez. Eu queria dizer também o seguinte, já que a Simone está falando, o seguinte que eu tenho observado, hoje a Simone está preparada como quem vai para um casamento ou uma festa muito chique. Isso é o meu pensamento, assim, o que eu deduzo hoje é isso. Pior que não, fui trabalhar, agora eu vou para casa. E outra notícia que também nos deixa bastante felizes, que nós temos uma pessoa aqui que tem uma paixão por CCs, que são cargos e comissões. Ayrton Bernardoni vai para Brasília, Ministério dos Esportes, com uma CC. Vai embora para Brasília. Gente, eu já tenho... Bernardoni vai ter um bota fora no aeroporto. Lá em Bernardoni, estou com muita saudade do Bernardoni. Leva um apito, tá, Bernardoni? Leva um apito. Não chega lá em Brasília. Ministério dos Esportes, ele tem... E o que ele não vai aprontar no Ministério dos Esportes, o Bernardoni? Te cuida, Bernardoni, tá? Não, mas te cuida porque, vou ficar de olho em ti, vou fazer auditorias, ele que mude aquele critério, ele que mude o critério de quando ele apitava, né? Que ele tem agora um comportamento colega diferente. do Margarida, né? do Margarida. Sim, do Armando Marques também. E do Armando Marques. Ai, gente. Foram dois professores. Bernardoni, saudade de ti, então, Bernardoni. Vamos falar aqui do CIE, tá? Que é o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul. Chamada do CIE é essa aqui, ó. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que é referência no país por sua estruturação, dimensão e suas realizações. Dá uma olhada.
Muito bem, vamos adiante, falando de Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971. Tudo em vidros para construção civil, vidros para toda obra, passa por Vidrobox Blindex. É um negócio fantástico. Nós temos lá, ó, vidros temperados Blindex, também com película de segurança de fábrica. Vidros duplos para controle térmico e refletivos de alta performance. Vidros duplos para controle acústico, mais conforto, sem poluição sonora. Tudo isso aí você encontra em Vidrobox Blindex. Telefone 51 3302 4343 e o site é vidrobox.com.br. Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Uma empresa centenária com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, telefone 51 32 28 1999 e o site aspecir.com.br. É uma empresa, né, extremamente capacitada, é a instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Então, quem não tem plano de previdência complementar está sempre no risco. Faltou a vaga do trabalho ou enfermidades, evidentemente que aí cria-se o grande problema. E aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. E o Chihuahua, hein? Olha, Chihuahua é mar na mesa, Chihuahua. Esse restaurante é espetacular, né? Frutos do mar, né? Olha que tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Isso tudo é Chihuahua, ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras. Teleentrega, Chihuahua, frutos do mar, mar na mesa. 51 31 05 67 67, 31 05 67 67, o site chihuahua.com.br. Olha aqui, ó, um peixinho romano, o que é que me diz? Um bacalhau às natas, estou dando uma dica. Um camarão adorê, hein? Maionese de camarão, casquinhas de siri, moqueca de peixe, vai-te embora. Isso é Mar na Mesa, Chihuahua, tá bom? Telefone mais uma vez, 31 05 67 67. Avenida Teixeira Mendes, 1216. Vamos falar da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Olha aqui, minha gente, é um negócio fantástico que ela presta, né, de auxílio, serviço a todos os seus associados, né? A pandemia ainda não terminou, todos precisam contribuir para que não haja retrocesso. O funcionamento do comércio garante o emprego de milhares de trabalhadores e a renda de inúmeras famílias. Faça a sua parte, use máscara, evite aglomerações, higienize suas mãos com álcool em gel regularmente, tá bom? A manutenção da saúde da população e dos negócios é uma responsabilidade e um compromisso de toda a sociedade. Compromisso do varejo, compromisso de todos, uma campanha da CDL Porto Alegre, Câmara de Dirigentes Logísticos de Porto Alegre, muito bem, né? É uma oportuna a mensagem da CDL. Fala, Joacir. Estava trazendo aí essas propagandas, essa divulgação muito importante. E quando falasse, inclusive, aí do camarão adorei, eu adorei essa mensagem, né? Que realmente eu gosto muito de camarão. É. A gente frequenta lá o Chihuahua, né? O senhor é do João lá, né? Do João Camarão. João Camarão. O Silvas, me tira uma dúvida. Esse Chihuahua é um novo restaurante ou é o mesmo aquele que tinha na Getúlio? Não, é o novo. Acho que uma empresa comprou a marca. Aí eles compraram a marca. Porque assim, me parece, eu não conhecia ainda o lugar, mas eu conheci muito o outro, hoje, né? As instalações são maravilhosas. Menino Deus, perto da igreja. Mas assim, o comercial que eles estão falando, parece que eles mantiveram aquela mesma... Não, aquela essência. A essência do antigo Chihuahua aqui. É a melhor cozinha, cozinha de... melhor lugar de se comer frutos do mar. Por isso que eles chamam de Mar na Mesa, Chihuahua, Mar na Mesa, né? E eles têm um slogan que diz o seguinte: tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Olha que beleza. Quero muito ir lá conhecer. Esse aí o João é uma figura singular, né? João, você está bem com o João também, né? João Camarão, já não está amigo nosso. Vamos falar do CCG Saúde, hein? Deu um up
para a sua saúde com os planos hospitalares do CCG Saúde. Com os planos hospitalares do CCG Saúde, você garante o que há de mais completo no modelo de cuidado CCG para você e sua família. Com eles, você tem acesso a uma ampla rede hospitalar, incluindo, em breve, o Hospital Humaniza para internações, cirurgias, procedimentos, tratamentos quimioterápicos e outros. E ainda conta com mais de 20 clínicas próprias aqui no estado. Saiba mais informações no telefone 51 32 87 96 52 ou no e-mail upnasaude@ccgrs.com.br. CCG Saúde, cuidando da saúde de verdade. Maravilha, maravilha mesmo. Então tá. Bom, o Armazém do Queijo fazendo artes lá, né? O João Tumeleira, vou te contar, é irrequieto. Ele inventa coisas e sempre proporcionando à clientela pratos, novidades, né? Essa semana ele fez exatamente, eu acho que está esgotando hoje já, porque hoje o pessoal circulou por lá demais, um risoto com prosciutto de Parma. É um negócio maravilhoso. Esse prato lá do Armazém do Queijo. O que tu me diz, Simone? Eu digo que... É para comer ajoelhado. Que os nossos patrocinadores aqui judiam da gente, olha só. Porque são lugares maravilhosos. Olha o que é esse prato, tá? Então, olha aqui, ó, não se pode perder nesta sexta, né, que foi hoje, ainda tem algum estoque lá, que marcando chuva, e para quem aprecia um prato diferenciado, não pode perder o risoto com prosciutto de Parma, do Armazém do Queijo. Para garantir seu prato, é indicado que faça a reserva, pelo WhatsApp, 8020-7107, aí no seu monitor, né? Os pratos de sexta-feira são sempre para o jantar, ou seja, quem optar pela entrega recebe sempre após as 14 horas, que já passou. Quanto custa esta maravilha? R$ 62,00. O prato serve, em média, 2 pessoas, tá? Onde é que fica o Armazém do Queijo? Rua Murilo Furtado, 254, em Petrópolis, tá bom? Ele é aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, domingos e feriados, fechado. Teleentrega maravilhosa também, urgente, chegando no seu domicílio, seja ele residencial ou corporativo, tá bom? Isso aí significa dizer, padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha na capital. Isso aí quem implantou e trouxe para Porto Alegre chama-se empresário João Tumeleiro. Vale a pena, tá aí o João Tumeleiro. Olha aqui, minha gente, só tem sabores importados e nacionais por lá, de primeira grandeza. Armazém do Queijo, Empório Gourmet. Te liga, porque é bom demais. E lá você encontra pato, marreco, salmão, pratos prontos, né? Como esse de hoje, da sexta-feira, doces, patês, vinhos, geleias, biscoitos, especiarias, como eu digo, queijos e frios nacionais importados, conservas, massas maravilhosas. Tem massas italianas lá, minha amiga Simone Magalhães, para arrebentar. Incrível. Silvas, eu voto para quando a gente puder aglomerar um pouco mais, a gente combinar o pessoal da bancada e nós fazer o circuito dos nossos patrocinadores, um por dia. Exatamente. Que coisa maravilhosa que seria, né, para comemorar, né? Inteligente. Coisa boa. Muito bem. Fala, Joacir Casagrande. Bom, depois de nós termos abordado esses aspectos de gastronomia, eu quero fazer uma guinada agora aqui e trazer para a política. Eu estava pensando o seguinte, até parece uma agressão contra a sociedade, uma aberração dessa CPI. Por exemplo, quem é que está dirigindo ali? Omar Aziz, que até a mulher dele foi presa lá no Amazonas por falcatrua. Mas foi presa a família, né? Mas foi presa a família toda, não foi? Pois eu sabe lá, a família toda. E o Renan Calheiro com 160 processos. Esses homens se sentam ali como se fossem as personalidades ilibadas e sabatinando as pessoas que estão fez isso. Isso eu digo, mas que barbaridade, eu sou um brasileiro, escuto essas coisas e não falo. Eu tenho que reagir contra isso. Eu acho uma aberração mesmo, entendeu? É botar o vampiro de ser o chefe, por exemplo, do banco de sangue. Aqueles caras ali. Né? São as raposas cuidando do rebanho. A raposa cuidando do galinheiro ali de chefe. Como é que pode? Eu não acredito. Eu penso, acho que eu estou sonhando, eu estou delirando alguma coisa.
mas no outro dia eu vou dormir, no outro dia me acordo, não, é isso aí mesmo. E que a gente tem que engolir essas coisas. Eu acho uma aberração, eu me sinto muito triste, muito abatido com essa situação. Não sei o que vocês pensam. Eu peço desculpas se vocês pensam diferente, mas eu acho o seguinte, uma aberração. Isso deixa o nosso país muito mal nessa situação. Mas, doutor Joacir, o senhor está certo. O sentimento, porque assim, ó, o que é uma CPI, né? Uma comissão parlamentar de inquérito que é aberta para fazer uma investigação. É um processo que deveria ser sério, deveria ser tocado por pessoas sérias, que não é o que a gente está vendo. Mas assim, qual que era o objetivo maior, né? A questão dos recursos que o governo federal disponibilizou, né, de forma emergencial, porque foi muito dinheiro, de forma emergencial para os estados, municípios, e também o que o governo deixou de fazer, né, em prol da questão do cuidado com o ser humano, da saúde. O que a gente está vendo nessa CPI? Eu deixo, eu ligo no celular e boto o fone de ouvido, eu fico escutando durante o dia. Mas o que a gente está vendo? CPI da cloroquina, que só se fala em cloroquina, um é contra, a favor, não sei o quê, né? E aí, às vezes, a gente tem umas explicações muito técnicas, muito boas, assim, e aí vem um senador lá que não sabe nem onde tá e começa a falar coisas que é uma ofensa, sabe? Teve o dia que teve a secretária Mayra, poxa, ela é uma doutora, ela é uma pessoa que tem uma formação altíssima. Ele perguntou assim para ela: a senhora tem artigo publicado? Por óbvio, né? Ela é uma doutora, né? Ela tem que ter. Quantos artigos a senhora tem publicado na área de medicamentos? Ah, disse nenhum. Então, como é que a senhora defende o uso do medicamento? Ela disse... É a mesma coisa que, tipo assim, gente, tu tomou uma aspirina, né, para uma dor de cabeça. Não, mas eu tenho que tomar um remédio específico para esse tipo de dor de cabeça, sabe? Então, assim, é uma falta de informação, é um bando de gente querendo aparecer, e o foco mesmo, que para onde foi o dinheiro, eu ainda não vi falar. Eles estão querendo, assim, ó, tu vê um bando de gente querendo aparecer, disputando vaidades de todos os tipos, e o objetivo mesmo da CPI a gente não vê. Porque eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em pedir o impeachment do presidente, mostrar as baboseiras que o presidente fala toda hora, sabe? Então, assim, realmente, eu concordo com o senhor que eu me sinto incomodada e muitas vezes eu chego em casa, eu falo com meu marido, eu digo: tu assistiu hoje? Aí ele: sim. Eu disse: vergonha alheia, né? A gente sente vergonha alheia. Porque uma pessoa que vai participar de uma CPI, tu tem que ir muito preparado. É a mesma coisa nós virmos aqui pro programa, né, querer debater sobre um assunto que tu nem sabe do que acontece, vai virar uma Glória Pires, né, falando, não tem conhecimento, comentando o Oscar. Não é assim. As pessoas elas têm que entender o objetivo daquilo. Sabe o que eu penso também, Simone? Eu penso também o seguinte: será que parece que são 81 senadores, né? Será que no meio dessa gente ali não existe 2 senadores gabaritados, personalidade ilibada, para ter condições de sabatinar os outros? Ou são todas essa cacalhada ali, tudo cheio de problemas, de fraudes, e com medo do Supremo Tribunal Federal? Se eu vou falar lá, eles pegam, vão me incriminar, vão me penalizar, um tem o rabo do outro na mão. Isso aí, eu me sinto muito mal com essa situação. Que atualmente eu estou começando a me enfronhar na política, estudar para ver. Todos eles têm uma série de problemas, e então um fica com medo de falar para o outro. Não, se eu falar daquele senador, entendeu? Aí o seguinte vai repercutir depois negativamente sobre mim.
Fica todo mundo um com o rabo do outro preso. Quanto mais o senhor estuda política, mais o senhor gosta de medicina, né? Não, porque eu estou começando a me influenciar, estou vendo ali. Vamos falar do Barranquinho. Alô, Léo, daqui a pouco... Vamos lá, né? Leozinho, hoje tem uma coisa diferente, Léo. Tu quer uma coisa diferente? Hoje tem 3 cepas. Hoje é 3 cepas. Tá certo. Hoje é casal meu amigo Silva aqui, não. Não, tá. Não, deixa. Senão começa. Levantar o gancho. 51 anos, mais de meio século, né, minha gente? No coração dos gaúchos. Esse é o Barranco. O melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha. Subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranquinho. Ambientes climatizados e também ao ar livre. Hoje não dá, né, com essa chuvarada. Telefones, a teleentrega segue bombando. Telefone lá no Barranco para teleentregas. 51 3331 6172, lá no Barranquinho, com o Léo Piscine. É exatamente o 51 30 28 23 10. Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos. Assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos esperando você para que passe ali momentos inesquecíveis no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. A primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Olha que assado de tiras nós temos ali agora. O melhor assado de tiras da vida, não é nem do mundo, do Rio Grande do Sul, é da vida, o melhor. É uma loucura. Aí, agora também precisamos ter no final de semana aí um vinhozinho na volta, né? Seja na casa da praia, do campo, né? Na cidade, né? Tem que ter um vinhozinho. Aí nós falamos de Vinhos do Mundo Importadora. Telefone do Vinhos do Mundo Importadora 51 30 12 80 90, site vinhosdomundo.com.br. Você viaja pelo planeta, pelo mundo, visitando as lojas de vinhos do mundo, porque lá tem todos os rótulos e títulos de todos os produtores de vinhos, espumantes, champanhes do planeta. Tudo está desfilando ali nas 3 lojas de Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. Estamos aí com a loja da Avenida Cristóvão Colombo, 1493. Ampla, estacionamento, segurança, gente maravilhosa lá, o Diego capitaneando lá o atendimento, só gente que entende do riscado para dar as dicas para você. Já viajamos para a Alameda Alípio César, bairro Boa Vista, esquina Nilo Peçanha, as mesmas condições. Todas as lojas com segurança, estacionamento e atendimento de primeira grandeza, combos, né? Preços lá no assoalho, descontos de 25%, 35%, 15% em rótulos de primeira grandeza. Esta é a loja do Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135. Olha aqui, se faz uma comprinha encorpada, Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio corporativo ou residencial. Pagamento no cartão de crédito, negócio fantástico, parceladinho. E só coisa boa. E esses combos, você compra uma relação de vinhos com baita desconto. É um negócio fantástico. E vinhos de grandes rótulos, grandes vinícolas do mundo, né? Com preços também absolutamente civilizados. Isso é Vinhos do Mundo Importadora. Telefone, mais uma vez, 51 30 12 80 90. E o site é vinhosdomundo.com.br. Tá bom? Olha aqui, o Jornal do Comércio de hoje, o Simone Magalhães, aqui para ti, indispensável pela tua atividade, pelo Joaci também, né? Com informações fidelizadas, né? É um jornal que não induz o seu leitor, o seu assinante, né? a mentiras. Esse é disparado o melhor jornal do estado do Rio Grande do Sul, que só fala a verdade. Esse é o Jornal do Comércio, que se encaminha para quase 90 anos, diríamos quase um século. Jornal do Comércio, onde a sua essência é economia e negócios, tá bom? Então, é assim que funciona. Vinhos do Mundo Importador. Posso rapidamente falar da capa do Jornal do Comércio? Pode falar da capa do Jornal do Comércio. Saiu a reportagem de capa que nós temos 12 milhões de bovinos livres de febre aftosa sem vacina. Isso é uma conquista. Não, isso é um avanço. Isso é uma conquista maravilhosa, faturamento, faturamento exatamente. Do estado do Rio Grande do Sul. Exatamente. Muito bem. Eu quero parabenizar o homem do campo, o agricultor, quer dizer, o pecuarista que consegue isso sem vacina. Meus parabéns, o pecuarista gaúcho.
Protocolos de segurança, isso se chama, porque a aftosa é uma grande pandemia, né? Pois é. Verdade. Minha gente, vamos embora. Olha aqui, álcool e volante são inimigos mortais. Vai e volta, segunda-feira, todos nos seus postos. E os protocolos, pandemia, Covid-19, minha gente, não inventa moda, não sacrifica, não mata os parentes, os amigos. Respeite todos os protocolos e determinações dos infectologistas. O bicho está aí ainda, não te deita que a cama é curta. Faça a sua parte, por favor, para não caminharmos para trás, tá bom? Até segunda-feira, um bom final de semana a todos e até lá. Tchau.